Bom dia, bom dia! Hoje é 14 de dezembro, quinta-feira. O tema do nosso devocional de hoje vai ser: a generosidade o colocará na abundância, nunca na escassez. Hoje a gente vai estudar algumas passagens, tá? Uma que vai ser bem curtinha, que vai ser Deuteronômio 29:9, que diz o seguinte: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Amém. E João 10:10, que é um velho conhecido nosso: eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. Vamos estudar mais um, Provérbios 11:25, que ele diz o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Meus queridos, na vida é mais do que comum e é mais do que normal que nós almejamos boas condições financeiras, êxito profissional, êxito pessoal, qualidade de vida, porque fato é, quando a gente tem um êxito financeiro, um êxito profissional, a gente tem uma certa tranquilidade, porque a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida melhor para nós, para as pessoas que nós amamos, a gente consegue dar condições aos nossos filhos de estudarem em escolas boas, de obter conhecimento de uma forma boa, a gente consegue pagar um bom convênio médico, consegue morar num lugar bom, consegue viajar para lugares legais, consegue comer bem, a gente tem essa paz no coração, a gente tem aquela perturbação de ir dormir pensando como que a gente vai pagar o aluguel na hora que o mês fechar, como que a gente vai pagar a prestação do carro na hora que vier o boleto da prestação do carro. Então isso é natural, tá? A gente sempre querer prosperar. Contudo, apesar de ser importante e desejável tudo isso que eu falei, focar somente nisso não nos aproxima de Deus e do propósito que Ele tem para nós. Tão importante quanto isso é nós termos uma mentalidade próspera segundo o padrão dos céus. O que é essa mentalidade próspera? A gente vai entender. Para isso é necessário a gente observar a vida com lentes e olhos de abundância e nunca de escassez. Ao longo dos últimos meses eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre lei da atração, sobre como eliminar crenças de escassez, crenças limitantes, porque a gente acaba herdando padrões em relação ao dinheiro, em relação à abundância dos nossos pais, que como consequência herdaram dos nossos avós. Eu acho que todo mundo tem aquele caso da família do vô, do tio que era bem sucedido e perdeu tudo. Acho que todo mundo tem. Na minha família tem. Meu avô, ele foi muito bem sucedido, o avô, pai da minha mãe. Ele foi muito bem sucedido, mas em dado momento da vida dele, ele perdeu tudo e ele ficou numa escassez absoluta. E aí, como consequência, ele passou isso para minha mãezinha. Meu pai, ele veio de uma criação... Meu avô tinha boas condições, ele era servidor público. Contudo, ele tinha muitos filhos, então ainda que ele tivesse uma condição muito boa para poder dividir isso para 9 filhos, eles não tinham uma vida escassa, mas... também não era de se esbanjar. E aí, como consequência, quando eles casaram, eles tiveram uma dificuldade de conseguir administrar as finanças deles. E hoje, com conhecimento, eu vejo a quantidade de crenças limitantes e de crenças de escassez que ambos tinham como casal. Como consequência, eles passaram isso para mim. Gente, para vocês terem ideia, quando eu conheci o meu esposo, eu lembro a gente já conversava muito sobre o futuro, e eu lembro de eu falar assim com ele: eu tenho pavor de pensar em fazer dívida e de pensar em adquirir coisa que eu vou precisar de fazer prestação. Eu prefiro muito já ter o dinheiro e aí correr lá e pagar e quitar à vista, porque eu tenho pavor de fazer dívida. Por quê? Eu vi, os meus pais não terem muito esse controle com o dinheiro e passar por fases ruins, fase de dívida, fase de eu ter que sair da escola que eu estava estudando e ir para uma escola pública, de fase de escassez mesmo. Então eu ouvi sempre a frase em casa: dinheiro não dá em árvore, a gente não tem dinheiro, a gente não pode comprar isso porque a gente não tem dinheiro. Gente, repito, nunca me faltou nada, sabe? Eu sempre, graças a Deus, estudei em boas escolas, me vesti bem, me alimentei bem, mas eu sempre ouvi falas de
que eram resultantes de crenças de escassez e de pensamentos limitantes. E hoje eu consigo enxergar muito bem que isso foi passado para minha mãe através dos pais dela, para o meu pai através dos pais dele, e que não é culpa deles. Eu, graças a Deus, tive essa tomada de consciência, meu esposo já tem essa tomada de consciência e certamente, né, a gente vai conseguir formar uma família o mais blindado possível dessas crenças limitantes, desses pensamentos de escassez. E aí, o que a palavra de Deus ela tem para nos dizer? Exemplo, tá? O que está lá em João 6. A Bíblia ela traz a história do menino que ele possuía apenas 5 pães. Então, gente, imagina, tá? Lá naquela época, comida era escassa, tudo era escasso. E aí o menino ele possui 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, vocês vão te concordar comigo que 5 pães e 2 peixes dá para poder se alimentar talvez por uma semana ou menos. Só que esse menino ele entrega tudo para Jesus. Ele entrega esses 5 pães e 2 peixes para Jesus e Jesus multiplica esses 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Além de mulheres, crianças e ainda sobra 12 cestos de comida. Você tem noção do que né, a medida que era de um cesto de comida? O menino ele poderia, né, como eu falei, ele ter retido para ele esses 5 pães e esses 2 peixes, porque era o que ele já tinha o garantido dele se alimentar ali na semana, mas não. Ele escolheu entregar para Jesus e ele viveu um milagre extraordinário, porque ele viu Deus abençoando milhares de pessoas ao seu redor. E essa ela é uma mentalidade abundante. Por quê? Criança, ele confiou em Deus, ele foi além do que estava nas suas vistas. E ele optou por abençoar outras pessoas, ainda que isso pudesse significar, quando eu falo, o que estaria às suas vistas? Se ele entregasse tudo que ele tem para Jesus, ele não ia ter o de comer, mas ele escolheu fazer algo além das suas vistas. Era entregar para Jesus. E aí o que eu disse no início do nosso devocional, né? Os generosos, eles prosperarão. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E aí eu tenho aprendido muito nesse meu desenvolvimento pessoal que pessoas bem-sucedidas, elas têm uma característica. Elas são otimistas e extremamente gratas. E elas não se incomodam quando elas precisam de sair da sua zona de conforto, porque elas sempre enxergam essa saída da zona de conforto como uma grande oportunidade para poder aprender algo novo, para poder experienciar algo novo. Então, meus queridos, a partir de hoje, rejeite a mentalidade de escassez e aproprie-se de uma mente vitoriosa. Sabe, lembre-se que só há crescimento fora da nossa zona de conforto. Os desafios, eles sempre nos levarão além e eles sempre irão extrair o que há de melhor de nós. Então tenha uma mentalidade próspera e abundante e, acima de tudo, uma mentalidade grata. Sabe, sempre emane para o universo, emane para Deus, pratique o ato de fé e o ato de gratidão, de ser grato pelo que você já tem. E o que você deseja, já seja grato por isso. Emane para o universo, olha, eu já sou grato de ter um carro X, eu já sou extremamente grato por ter uma casa Y. Marina, mas eu ainda não tenho isso. Tá, mas você vai demonstrar para o universo e para Deus que você já é grato por ter isso. Por quê? Você está praticando a ação de enxergar além das suas vistas. Você ainda não consegue visualizar, né? Obviamente, o carro que você não tem, você não consegue visualizar a casa que você não tem. Mas, quando você pratica essa ação de enxergar além das vistas, você está demonstrando para Deus que você tem fé. Que você tem fé que Ele irá lhe abençoar com isso. Ele irá te dar condições para que você conquiste isso. Meus queridos, se você quer alterar hoje o seu destino, comece mudando a sua mente. Eu vou trazer essa passagem para vocês aqui em uma outra oportunidade, mas talvez alguns de vocês já conheçam. Que vinho novo, ele não pode ser colocado em odre velho, por quê? Porque o odre velho, né, o odre ele é um recipiente feito de couro.
E aí, quando o vinho é novo e é colocado nesse odre velho, ele passa por um processo de dilatação, e aí esse odre velho, ele não suporta esse processo de fermentação e de dilatação do vinho novo, ele acaba se rompendo. Então, hoje, se você deseja adicionar abundância na sua vida, se você deseja adicionar prosperidade na sua vida, você tem que se desfazer desse odre velho. Porque quando isso dilatar, quando isso passar por esse processo de fermentação, esse odre velho que é você, com esses pensamentos limitantes e com esses pensamentos de escassez, não vão suportar e vão se romper. Vai acabar se rompendo e fazendo você voltar àquele resultado que você tinha inicial. Meus queridos, sucesso no reino de Deus, tá? Não tem nada a ver com a sua conta bancária, com os bens que você acumulou. E sim com um coração generoso, cheio de fé, cheio de confiança, cheio de gratidão e cheio de acreditar que Deus, ele irá prover o tempo todo. Amém? Paizinho, muito obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Obrigado pela nossa família, Pai. Pai, obrigado pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa casa, por todos os nossos bens materiais, pelos nossos bens pessoais. Obrigado, Pai, por nos dar inteligência, por nos dar sabedoria, por nos dar a capacidade de sonhar, de almejar algo novo, de sempre almejar algo maior, de nos permitir enxergar além das nossas vistas, Pai. E no dia de hoje, Pai, nós lhe pedimos, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa confiança em Ti, fortaleça a nossa gratidão por tudo aquilo que nós já possuímos e por tudo aquilo que nós ainda iremos possuir, Pai. Amém, meus queridos? Muito obrigado pela companhia. Já sabe, a gente se encontra amanhã novamente. Antes do ano finalizar, eu vou vir aqui ensinar vocês uns 2 exercícios para vocês fazerem aí já para o ano de 2024, para a gente poder ter um ano aí realizador e transformador, tanto na sua área pessoal, profissional e financeira. Amém? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus e já sabe, a gente se encontra amanhã novamente.